Tá certinho? Ok. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre mindfulness, né? Que nada mais é do que atenção plena no momento presente. Então, para a gente começar, eu acho que nada melhor do que a gente começar com uma prática, né? Para vocês entenderem um pouquinho sobre como é esse processo, eu vou estar explicando para vocês, não é apenas um tipo de prática, a gente pode estar fazendo em qualquer atividade do nosso dia a dia. Mas, para a gente estar começando, então, eu quero pedir para vocês fecharem um pouquinho os olhos. Eu vou colocar uma musiquinha aqui de fundo, só para a gente trazer essa energia, né, para a nossa aula. Eu quero que vocês vão percebendo todo o corpo de vocês, né? Vão percebendo como é que está o pescoço, a coluna. Vá direcionando o foco da sua atenção até os seus ombros. Vá descendo agora até o seu estômago, né? Observe a sua respiração. É uma respiração rápida? É uma respiração lenta? Agora vá descendo o foco da sua atenção até as suas pernas. Elas estão apoiadas, estão cruzadas, estão soltas, rígidas. Até chegar aos pés. O ser humano, ele é como uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. Uma alegria, uma tristeza. E uma percepção momentânea chega como um visitante inesperado. Coloque o foco da sua atenção no som da minha voz. Acolha todos os visitantes. Mesmo se for uma multidão de tristezas, mesmo assim, ouve todos eles. Eles podem estar limpando a sua casa para a chegada de uma nova surpresa. Seja grato a quem vier, porque todos têm uma função. Agora direcione novamente sua atenção para o seu calcanhar. Vá subindo até a sua coluna. Como é a sua postura? Encurvado, ereto? Quais sensações você está sentindo agora? Frio, calor? Vá subindo o foco da sua atenção até o topo da sua cabeça. E devagar, vá abrindo os olhos. Prontinho, pessoal. Essa é uma das práticas, tá, que a gente pode estar trazendo aqui no Mindfulness, que é a atenção plena, então, no momento presente, né? É um exercício curtinho, mas para alguns pode ser muito difícil, né? Manter essa concentração, manter ali essa atenção no que está sendo feito, né? Então, essa técnica específica, ela é mais voltada para a autocompaixão, para esse
para esse aumento das percepções do que está acontecendo aí, né? Então, vocês vão percebendo como está o corpo de vocês, trazendo ali algumas reflexões, depois voltando essa atenção para o corpo, para as sensações, né? E o que isso faz, né? Isso faz com que a gente comece a exercitar um olhar de cuidado para a gente, porque a gente vai estar observando o que o nosso corpo está comunicando para nós. Então, em muitos momentos, né, até a gente está ali com o ombro tensionado, com a coluna doendo, né? Só que essa ação de tensionar é o nosso corpo que está produzindo. Claro que não é algo consciente, né? Ah, vou tensionar o meu ombro, mas de certa forma é a forma como o nosso corpo está reagindo. Então, se a gente começa a trabalhar a respiração, vai aumentando esse contato que a gente vai ter com a gente, e isso vai fazer com que o meu corpo comece a relaxar. Até eu brinco, né, que a respiração do ansioso, ela é rápida. Então, você pode ver, todo ansioso está... Enquanto, quando a gente está ali fazendo a meditação, fazendo... Até fica já a dica, né, no Netflix tem aquela Headspace, maravilhosa, tem várias práticas para ir exercitando essa respiração, né, que é a diafragmática. Eu inspiro e eu expiro, soltando todo esse ar, né? Então, vai trabalhando o nosso sistema límbico. A nossa respiração, né, ela vai estar ligada diretamente com esse sistema do cérebro, que é o sistema das emoções. Então, quando a gente vai exercitando ela, naturalmente, esse sistema das emoções começa a se acalmar, né? Então, essas práticas, né, contemplativas, elas são adotadas há mais de 3.000 anos já, em diversas culturas, elas são até mais frequentes, né, no Ocidente do que aqui nos nossos países, né, ou melhor, no Oriente, né, gente, do que aqui no Ocidente. Então, mesmo sendo práticas antigas, né, elas fazem total relação com o que a gente vive hoje, que é uma tentativa de expandir essa conexão com a gente mesmo e com o próximo, com o ambiente que a gente está inserido. Então, aumentando essa percepção com esse ambiente, é um estado que ele não precisa ser só uma técnica, né? É um estado mental que vai promover essa autorregulação da atenção e que pode se tornar um estilo de vida. De que forma, né? Então, por exemplo, eu estou ali na minha casa, acordei. Né? No momento que eu acordo, a maioria das pessoas já pega o telefone, já está ali ligado nas coisas que estão acontecendo, e na maioria das vezes nem se percebe. Então, é trazer essa atenção. Nossa, como que eu tô deitada, como que eu passei a noite, levantar, sentir os pés no chão. Parece algo simples, mas que a gente está tão automático que a gente não para fazer, né? Então, posso dar vários exemplos. Na hora do banho, observar a água, se tem algum cheiro, o cheiro do sabonete, como que essa água escorre no seu corpo, sempre direcionando essa atenção para a ação sendo realizada, né? Acho que até algo que fica mais ilustrativo é a gente pensar no trabalho. A gente está indo ali para o trabalho de carro. Enquanto você está dirigindo, você está com a cabeça no mundo da lua. Então, você está pensando nos problemas, no que você tem que resolver, no que você vai ter que fazer no dia. E com isso, você não está observando o caminho, você não está observando como você está dirigindo. Às vezes até algum acidente acontece porque a nossa cabeça não está focada ali no que a gente está precisando fazer. Então, é como a nossa mente ela vai se descolando desse corpo e a gente vai perdendo essa habilidade. E ao perder essa habilidade, acontecem aí vários prejuízos, não só emocionais, né, como estresse, ansiedade. O que é ansiedade? A gente está com a mente no futuro, a depressão, a mente no passado, né, de uma maneira assim, bem senso comum, né? Mas que, de certa forma, vai fazendo sentido quando a gente vê esses prejuízos também acontecendo no nosso corpo. Uma gastrite, alergias, que tem super a ver com essa questão da autoproteção. Então, tudo isso é o quê? Falta de conexão com a realidade, com aquilo que eu estou vivendo nesse momento, no agora. Então, vamos falar um pouquinho agora, né, sobre os benefícios que essa prática pode trazer. Eu sempre falo que a gente poderia ficar falando só dos benefícios até amanhã, porque são muitos, né? Então, alguns deles são a diminuição do estresse e da ansiedade, otimização da performance cerebral, potencializa a motivação, auxilia no desenvolvimento da autocompaixão, aumento de resiliência e aceitação, exercitar um olhar ali sem julgamentos. E por que isso é influenciado, né? Esse olhar sem julgamentos? Porque quando eu só estou prestando atenção, eu não sou juiz, né? Juiz de mim. Eu não estou ali colocando um juízo de valor nessas ações que eu estou fazendo. Eu estou simplesmente me percebendo.
né? Então, melhora o sistema imunológico, melhora o sono, diminui o burnout, que é quando a gente tem aquela sobrecarga de trabalho, que também vai trazer ali vários prejuízos, né? Então, como eu conversei com vocês, tem várias formas de ser aplicado, porque não é só uma técnica, mas é também, né, um estilo de vida. Então, o que que acontece no nosso cérebro? Porque quando a gente fala aí, né, da meditação, e não só meditação, mas dessa prática do mindfulness, é muito importante a gente entender como é esse processo biológico também. Porque não vai ser algo, a psicóloga está falando, o exercite, verá, né? Não. Mas acontecem mudanças também biológicas, que os estudos hoje já comprovam. Então, o nosso lobo frontal, ele é a parte mais evoluída do nosso cérebro. Ele é responsável por razão, planejamento, julgamento, autoconsciência. E durante a meditação, esse córtex frontal, ele tende a ficar inativo. Ou seja, toda essa parte do julgamento, dessa tomada de escolha, ela vai diminuir. Até eu não sei se vocês sabem, mas nas crianças, né, nos adolescentes, o lobo frontal ele não está totalmente desenvolvido ainda. Por isso, na maioria das vezes, as crianças não têm essa escolha tão coerente como nós, os adultos, e os adolescentes eles são muito mais impulsivos, né? Por quê? Porque essa parte do cérebro ela ainda não vai estar formadinha ali, né? Só que quando nós somos adultos, o que acontece? Vem esse julgamento com força total, a gente se torna muito mais racional, muito mais cauteloso, muito mais precavido. E aí isso também não é saudável. Então, durante a meditação, essa parte do nosso cérebro vai tender a ficar ali mais inativa, mais descansando, para a gente exercitando essas outras, né? O lobo parietal é a parte que processa, então, a informação sensorial relacionada ao ambiente, orientando, então, em relação a tempo e espaço. E durante a meditação, essa parte também vai diminuir. O tálamo, que é essa partezinha aqui do meio, né? É o portão das nossas sensações, né? Então, essa região, ela vai focar a atenção em conduzir essas informações sensoriais para o processamento final do nosso cérebro ali, né? Então, na meditação, vai reduzir nessa parte o fluxo de informações. Ou seja, está ali acelerado, aquele monte de pensamento, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Na meditação, vai desacelerar. E a formação reticular, que é a sentinela do cérebro. Então, essa estrutura vai receber estímulos que vão deixar esse órgão em alerta. Então, quando a gente está acordado, né, a gente vai estar recebendo esses estímulos o tempo todo, sabe? Tipo de luta e fuga. Então, acontece alguma coisa, meu Deus, eu preciso reagir a isso. E na meditação, vai reduzir esses sinais excitatórios, que é o quê? Basicamente, quando a gente pensa até no benefício a longo prazo ali na nossa vida, o parar para pensar. Então, a gente não vai reagir impulsivamente, reagir imediatamente. Tanto aquela emoção, aquela vontade, aquele desejo imediato, mas também, sei lá, numa briga, qualquer coisa nesse sentido. É o parar, dar aquela respirada para conseguir tomar uma decisão mais consciente e mais coerente com aquilo que a gente quer. Então, o que acontece com o nosso cérebro quando a gente medita? Olha aqui, gente, um cérebro com atividade normal, vocês conseguem perceber que tem muito mais atividade, tá ali todas essas cores aparecendo, que são as nossas emoções, são as sinapses dos nossos neurônios acontecendo, e o cérebro durante a atividade da meditação, que ele não tem corzinha nenhuma, pode ver que ele está, vamos dizer, quase em repouso ali. Então, essa é a diferença. Então, né, um dos primeiros profissionais a investigar a fundo o poder dessa prática foi a Sarah Lazar. Ela é uma neurocientista, professora de psicologia de Harvard, e ela começou a investigar esse exercício, né, quando ela mesma começou a perceber algumas mudanças que aconteciam na rotina dela, quando ela começou a fazer essa meditação regularmente. Então, para provar que essa diferença era real, e não era só assim um efeito placebo, algo da cabeça dela, ela selecionou algumas pessoas que meditavam regularmente e observou ali por um longo período de tempo, né? Fazendo também os exames de ressonância magnética. E aí o passo seguinte foi comparar essa estrutura cerebral com as pessoas que não conheciam essa prática. Então ela separou ali dois grupos, alguns meditavam, outros não meditavam. Fez ressonância nesses dois grupos do cérebro e percebeu que havia diferença, né? Então os exames mostraram que os participantes que possuíam essa massa cinzenta aumentada em regiões sensoriais do córtex, e sensorial e a massa cinzenta no córtex frontal, que são associados à memória, trabalho, tomada de decisão,
né? Elas aumentaram, então. Essas pessoas que fazem a meditação, o que acontece? Elas ficam mais atentas, com um sentido mais direcionado, sabe? De atenção, de foco. Então, essa massa cinzenta aumenta, né? E, além disso, né, essa área que costuma diminuir na maturidade, em meditadores de longa data, com mais de 50 anos de idade, continuavam semelhantes a pessoas de 25. Olha isso, é muita diferença, né, gente? Uma outra pesquisa, utilizando exames de imagem, da Sarah Lazar, levou pessoas que nunca tinham meditado para participar dessas sessões, né, desses exercícios mentais, por 8 semanas. E os exames foram realizados antes e após o período, e já mostraram diferenças no cérebro. Até um livro, Mi, eu não sei se esse grupo leu, mas um livro que a Mi, eu li no grupo de leitura da Mi também, que é o Mindfulness mesmo, o nome do livro, vai falar muito sobre isso, sobre como em 8 semanas a gente já consegue ter resultados muito expressivos. Foi na edição anterior, não é dessa turma, foi de outra turma. Na minha edição teve também, né? Então, eu sei que assim, gente, funciona mesmo, é maravilhoso, e já fica a dica desse livro, que também é muito legal, mas assim, é um livro cansativo também, né, Mi, de certa forma, porque traz você para o contato mesmo, é um exercício diário, né? Então, de qualquer forma, fica aí a dica, e em 8 semanas a gente já consegue ir percebendo essas mudanças, não só biológicas, que a gente percebe no nosso dia a dia, mas se a gente faz uma ressonância magnética no nosso cérebro, a gente já vê essa diferença também, né? Então, aqui é um outro caso de um outro cientista, que ele se dedicava a estudar o poder da meditação. Ele é da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e ele estuda as questões relacionadas à felicidade, bem-estar, e ele também resolveu levar a meditação para o laboratório, né? Então, para provar o poder dessa prática, ele examinou monges budistas enquanto eles meditavam. E aí ele demonstrou as diferenças na atividade cerebral, que podem ser associadas às emoções positivas, à bondade, essa questão da resiliência, né, desse cuidado consigo mesmo e com o outro. E o resultado de alguns estudos, ele vai falar, então, nesse livro, A Ciência da Meditação, e como transformar o cérebro, a mente e o corpo. Então, pessoal, seguindo um pouquinho por esse contexto, né, a gente passa cerca aí de 47% do nosso dia pensando no passado ou projetando o futuro. Se a gente para pensar, é quase metade do nosso dia, né, que a gente está com o corpo presente, mas com a mente em outro lugar. Então, a gente não está plenamente consciente das coisas que a gente está vivendo, fazendo, escolhendo, porque a gente simplesmente está com a cabeça, né, num outro lugar. Então, como assim, né? Eu acho que já deu para vocês entenderem mais ou menos em relação aos exemplos, como isso acontece no trabalho, dirigindo, se alimentando. Então, eu estou aqui comendo na frente da TV. Qual será que é a ação que vai me dar mais foco de atenção? A TV cheia de estímulos ou a comida? A TV. E aí a comida, se estou ali comendo uma caixinha de bis, quando eu vejo, já comi a caixinha inteira e eu nem vi, né? Então, isso vai acontecer por quê? Porque a gente não está presente, né, naquilo que a gente está fazendo. É importante, né, a gente olhar para isso e pensar, né, por que isso ocorre de uma maneira tão automática? Eu desviar essa atenção, eu me descolar ali desse meu momento presente, dessa consciência, porque, na verdade, a gente não está consciente, né, do momento presente, dos nossos sentimentos, das nossas sensações. A gente sai muito fácil desse estado de consciência. E um exemplo disso é a ansiedade, né? Eu tô aqui, eu começo a colocar hipóteses, a pensar em hipóteses que podem ou não acontecer, sem focar no processo que precisa ser feito até tal situação acontecer ou ser evitada, né? Então, a ansiedade, assim, ela vai ter muito a ver com a nossa mente não estar aqui no momento presente, né? Então, a gente entra também na importância de identificar quais são as minhas necessidades, o que eu preciso, né? Porque quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo ter um contato maior com as minhas sensações, com os meus sentimentos, com aquilo que o meu corpo está me comunicando, eu consigo entrar em contato com essa essência, né? E quando eu não faço isso, essa atitude, né, da gente não colocar limites na gente, não exercitar um autocuidado diário, não exercitar ali até um autorrespeito, que muitas vezes a gente não exerce, a gente deixa o outro fazer o que quer, o que não quer, a gente passa por cima ali dos nossos limites, é uma atitude de quase deixar a gente de lado, né? Isso vai remeter ao nosso fazer no mundo, que na verdade é o que a mídia,
as pessoas, né? O fluxo vai nos levar a isso, fazer, 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 fazer. E aí, com isso, né, a gente esquece de ser, né? Então, a gente está ali só nesse processo de realização, de resultado, e não está focado no processo, o que vai aumentar a ansiedade, provavelmente vai ser mais difícil seguir esse processo, porque eu não estou focado naquilo que precisa ser feito, eu estou focado no meu objetivo final, né? Então, isso já causa aí grandes prejuízos na nossa vida, porque quando a gente se afasta da nossa essência, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, a gente começa a viver uma vida automática, sem sentido. Então, hora que eu me pego, né, consciente ali por algum momento, eu falo, tá, mas como que eu cheguei aqui? Por que que eu tô seguindo esse caminho, né? Será que isso faz sentido para mim? E aí, por que que isso acontece, mais uma vez? Porque durante todo esse processo, eu me negligenciei. Eu não parei para olhar aquilo que eu escolhi, o porquê eu escolhi, o se faz sentido na minha vida, o se não faz, qual que é meu propósito em tudo isso, né? O que esse mundo espera de mim, de certa forma, também. E que, na maioria das vezes, quando a gente está preocupado em ser a expectativa do outro, a gente deixa de ser a nossa, né? A gente para de olhar para aquilo que a gente precisa ser. Então, com essa prática, a gente consegue ir percebendo também aquilo que a gente realmente quer, aquilo que a gente nasceu para fazer, que a gente quer fazer e o que precisa ser feito também, né? Então, eu costumo dizer assim, que na Gestalt, né, que é a minha abordagem, então já puxo uma sardinha para ela, a gente fala que nós somos seres holísticos. O que isso significa? Que a gente vai ser sempre um todo, e precisa ser tratado como esse todo, né? As nossas esferas, então, social, psicológica, biológica, espiritual, elas vão caminhar juntas. Como eu falei, quando o meu corpo tensiona, de certa forma sou eu tensionando ele, né? Por alguma razão. Quando eu tô ali com uma ansiedade, com um transtorno mental, uma doença mental, algo dentro de mim está causando isso. Esse sintoma vai aparecer por alguma razão. E se eu não paro para olhar o para que esse sintoma está ali, o que ele está me comunicando, ele vai permanecer, né? Então, eu até costumo dizer, né, que nós somos as pessoas que mais sabemos sobre a nossa própria vida. Então, até no consultório, tudo sempre com o paciente faz sentido para você? Como é que isso vai chegando? Porque a pessoa que mais vai te conhecer é você mesma, né? Então, exercitar esse autoconhecimento e esse autocuidado mesmo, né, gente? Porque são momentos de você com você que vão trazendo esse autocuidado. Vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença na sua saúde, na sua vida, na sua autoestima, né? Então, o nosso corpo, ele está constantemente em busca de equilíbrio. Quando ele começa, né, a entrar aí nesse desequilíbrio, a gente tem diversos sistemas que vão estar sinalizando de alguma forma. E se a gente está atento, a gente consegue atender essas necessidades que de alguma forma surgem, né? Então, até agora trazendo um pouquinho da questão alimentar, que eu acho que é muito importante, né? A gente tem aí, né, sistemas que vão ir falando para nós, né? Você está com fome, você está saciado. Só que o que acontece? Hoje em dia, a comida ela está inteiramente disponível para nós, né? Eu falo, antigamente a gente precisava caçar, a gente precisava sair da caverna ali, encontrar um animal, matar esse animal, então imagina o esforço. E por isso o nosso sistema de fome ele é muito mais forte que o nosso sistema de saciedade, porque precisava de algo muito assim desconfortável para que eu saísse do conforto da minha caverna ali e fosse até em busca, né, desse animal, onde eu podia morrer, né, eu podia sofrer ali vários riscos e suprir essa necessidade fisiológica. Então, era muito mais importante... A minha cachorra latiu aqui, gente. Gaia! Tá mandando uma dessas. Então, era muito mais importante a gente estar em busca desse alimento do que a gente estar saciado, né? Até porque naquela época também a gente queimava muito mais calorias com todo esse processo. Então, a gente precisava estocar, de certa forma, essa comida dentro de nós. Hoje não é mais assim. A gente tem essa comida disponível, fácil, não precisa nem sair de casa. Pede um iFood, vai na despensa. E aí, essa saciedade, ela também fica desregulada. Porque antes eu tinha alimentos naturais. Então, meus níveis ali dos hormônios, né? De dopamina, de tudo que eu precisava, ele ia sendo regulado, mas com até um nível. Hoje a gente não tem só comida natural. A gente vai ter comidas que vão ser hiperpalatáveis, com muita gordura, muito açúcar, muito sódio, que são alimentos que a gente não vamos conseguir regular o nosso corpo de maneira natural depois. A gente sente quase uma abstinência, né? Então, por exemplo,
tô ali comendo açúcar todos os dias, fiquei sem açúcar, meu corpo vai sinalizar isso de certa forma. Vai ser dor de cabeça, vai ser um cansaço naqueles primeiros dias, porque ele precisa reagir a isso, né? Então, quando a gente está atento a essa saciedade, né? A gente come devagar, a gente tem ali aquele momento com a alimentação, a gente percebe. Se não, esquece, a gente não vai perceber mesmo, né? E também, com a evolução, a comida ela passa a ter uma nova função na nossa vida. Se antes ela tinha ali apenas a função fisiológica, que era de eu fazer esse estoque, então, para eu sobreviver, né? Hoje, a gente vai sair, vamos comer, vamos beber, vamos fazer tal coisa. Tô triste, eu como, tô feliz, eu como, tudo eu como, né? Então, a comida ela passa a ter essa função social, essa função muitas vezes até de regulação de estresse, de regulação de alguma emoção desconfortável. Ao invés de eu lidar com essa emoção, eu como ela. Porque, de certa forma, aumenta sim minha dopamina, aumenta sim ali os meus hormônios que trazem esse bem-estar. Só que o pico é alto e depois baixa rápido também. É algo muito imediatista, muito assim, instantâneo. Aumenta e abaixa. E por isso não supre. Então, até quando a gente pensa no ganho de peso, no comer emocional, tem tudo a ver. Um está muito ligado ao outro. Porque daí, ao invés de eu lidar com esse desconforto, eu pego algo externo para tentar suprir de uma maneira menos dolorosa, né? Mas é uma maneira menos dolorosa que ela é disfuncional. E eu falo assim, né? O problema não é a gente comer. A comida ela vai ser fonte de prazer e que bom que é, né? Que bom porque é uma delícia. Mas ela não pode ser a única fonte, né? Quando ela se torna a única fonte de prazer, aí a gente tem um problema. E aí não é sobre o que a gente come, mas como a gente come. A gente come na frente da TV, no automático, nem percebe, às vezes a gente nem aproveita aquele alimento que a gente estava com vontade de comer. A gente come rápido ali, engole 2 minutos. Eu tenho uma paciente que ela fala comer igual comprimido, né? Ela colocava na boca e engolia, nem mastigava. Então, o quanto isso vai se tornando uma postura automática e que nos distancia desse contato, né? Com o que a gente está sentindo, se a gente está saciado, se a gente não está, se a gente, na verdade, nem queria comer aquilo, só comeu porque estava ali disponível. Se tem a ver até com uma emoção de tédio, muitas vezes, tô sem fazer nada, vou fazer uma pipoquinha ali, né? Vou fazer algo nesse sentido para ficar beliscando. Então, o quanto a gente está conectado com essas necessidades, essa essência, vai trazendo também essa consciência em relação aos alimentos. E aí, algumas dicas, né, que eu trago para a gente trabalhar essa questão da alimentação é identificar qual as suas reais necessidades, se é fome, se é tristeza, se é raiva, se é um comer emocional, se é um comer fisiológico, o que acontece ali, né? O que de fato você está sentindo, o que você precisa. Essa é a pergunta que vocês precisam se perguntar, né? O que eu preciso, o que esse sentimento está me comunicando, né? O para que ele está ali, porque alguma função ele tem. Então, praticar o Mindful Eating, até a Mi pode explicar melhor que eu, que é o comer com essa atenção plena no momento da alimentação, comer devagar, e sentindo o cheiro, observando ali, né, os ingredientes que estão ali na sua frente, encontrando novos mecanismos de enfrentamento também, que vai ter relação aí com tudo que a gente está conversando aqui sobre esses desconfortos. Então, claro que a comida é um regulador de estresse, por exemplo, mas daí eu vou encontrando outros reguladores, que também vão me trazer prazer, que também vão me trazer um alívio, mas que vão ser mais funcionais. Um deles é o Mindfulness, que a gente está conversando aqui, que, aliás, exercita também essa área do nosso cérebro, que é do bem-estar, que é do prazer, e que vai ajudar nessa impulsividade, né? Então, praticar a autocompaixão. A autocompaixão é um conceito da psicologia que já está sendo falado há bastante tempo, até já fica a dica de livro aqui, chama Autocompaixão também, que é maravilhoso. Tem um monte de atividade para fazer, tem vários ali dicasinhas assim de como você pode estar exercitando no seu dia a dia. Porque normalmente a gente se torna juiz da gente, né? Então a gente está julgando o tempo todo o que a gente faz, a gente está brigando com a gente, quase se punindo de certa forma. Se a gente faz certo, não foi suficiente. Se a gente faz errado, é porque a gente não presta, né? Então, trabalhando essa autocompaixão, a gente consegue ir desenvolvendo esse olhar de bondade, transformando ali, né, as nossas dificuldades em oportunidades, na verdade. E um cuidado com os pensamentos sabotadores. Gente, esse é o mais legal, na minha opinião, porque como a gente se engana, né? Então, o pensamento sabotador, ele pode vir, por exemplo, de autoconfiança, né? Que é aquilo, não, eu não presto, então eu preciso comer mesmo, ai, não vai adiantar nada que eu faça.
Ou até, por exemplo, de merecimento, né? Cara, eu arrasei na aula hoje, então eu vou desligar aqui e já vou pedir um lanche, porque eu mereço comemorar, né? Fala a verdade. O que que tem a ver eu comemorar com eu pedir um lanche? Não sei, mas a gente conta pra gente que tem, né? Então é tomar muito cuidado com esses pensamentos sabotadores, porque muitas vezes eles vão colocando a gente em ciladas, né? Como eu falei, o problema aqui não tá no se alimentar, em comer uma bobagem de vez em quando, mas na quantidade de vezes que a gente faz, na intensidade que a gente faz, na nossa intenção, né? Então é tirar só da alimentação ou das nossas ações agora, de maneira geral, né? Essas intenções que a gente vai colocando como justificativa e trabalhando mais como uma pessoa ali que está neutra, observando, né? Entendendo o que está acontecendo e presente, né? Presente, consciente ali da nossa essência, do nosso cuidado com a gente e focando ali nos nossos objetivos sem esquecer o nosso processo. Então, para finalizar, né? Eu acho que essa é a frase que fala tanto sobre alimentação, tanto quanto sobre o mindfulness, né? Que a chave é insistência, paciência e consciência do processo e de si mesmo. Porque eu vou falar, meditação também não é nada fácil, mas quando a gente vai pegando a prática, se habituando, os resultados são transformadores. E é isso. Se quiserem perguntar, se quiserem falar alguma coisa, tirar dúvidas, é só falar. Arrasou, arrasou, arrasou. Eu amo esse tema, eu amo quando você vem falar desse tema. A prática do Mindful Eating é uma técnica, é uma ferramenta muito boa quando a gente fala de saúde, melhora de saúde intestinal, melhora de energia de disposição para controle do peso. Aí o Mindful Eating vai fazer com que vai trazer muita questão da gente fazer a refeição à mesa, que é outro assunto que eu já trouxe muito aqui para vocês, né? A gente já falou muito, até fica de dica outro livro que é A Experiência da Mesa, que a gente já falou dele, é um livro incrível, que mostra todos os benefícios que acontecem na nossa vida social, emocional, e daí refletindo também na questão da saúde, que é do prazer de estar à mesa, né? Da união em família, de você estar presente ali naquele momento. O que acontece? Por que eu gosto muito desse tema? Porque uma das perguntas que eu sempre faço quando a pessoa chega na minha clínica é: o que você come normalmente no seu almoço? E na hora que eu pergunto assim, e o que você comeu hoje? A maioria das pessoas não lembram. A maioria das pessoas não lembram. Porque elas fizeram essa refeição correndo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, com o celular na mão, com a TV sangrando, né, com aqueles noticiários. Então, assim, você vai engolindo toda aquela parte tóxica também. Então, sempre na TV, e quando coloca uma música sempre agitada, aquele negócio que, sabe, você entra naquela velocidade da música e não para pensar e refletir. E quando eu pergunto assim para vocês, quando a gente assiste vídeos da década de 70, como que era a composição corporal das pessoas? Como que era o hábito, a rotina? Daí entra em outro assunto que eu sempre falo, que é do ciclo circadiano, mas vou deixar essa para o próximo encontro. Mas como que essas pessoas faziam as refeições? Entende? Elas pegavam e ficavam fazendo várias coisas ao mesmo tempo na hora da refeição. Quando a gente para e pensa e lembra como que os nossos avós faziam as refeições, não era assim, não era aquela loucura, entende? E até me vem muita questão dos hábitos mesmo, né? Porque a pessoa que, por exemplo, vai comer aceleradamente, vai estar ali naquela correria do dia a dia, na maioria das vezes... Da TV, cada um pega seu prato, cada um fazendo a refeição diferente, pegando seu prato, adolescente comendo com prato dentro do quarto. Então, assim, não é mais do jeito que acontecia, né? Quando a família ainda se reúne aos domingos, ainda, nossa, que bacana, mas nem isso tem acontecido mais. E tudo isso tem gerado impacto na nossa vida emocional, né? E na nossa saúde,
Então, Isso, porque como eu faço essa refeição influencia diretamente na minha saúde, no meu intestino, no meu peso, na minha energia, na minha disposição. Então, muitas vezes as pessoas pegam e falam assim, eu preciso fazer dieta, e começa a cortar, e corta, corta, corta. A vida dela é só cortar. E ela não come mais nada, absolutamente nada. E talvez se ela mudasse o como antes, ela já ia ter um super resultado. e duradouro, né? Tem muito mais relação do como eu estou fazendo isso do que o que eu estou fazendo. Fala, Tal, te cortei. Um resultado muito mais duradouro, né? E que essas pessoas que, por exemplo, têm essa desordem alimentar mesmo, normalmente ela vai ter uma desordem em muitos outros aspectos da vida dela, né? Então, assim, é uma casa que não tá arrumada, e aqui, gente, não tô falando de perfeição, não, tô falando de deixar agradável, de deixar limpinho, de deixar bonito ali na medida do que é possível, né? Então, arrumar a mesa, até desse livro da experiência da mesa, acho que fala um pouquinho sobre isso, de arrumar, deixar bonito, deixar um momento gostoso para você estar ali. Você chegar na sua casa e falar, nossa, que delícia, essa cama arrumada. De autocuidado, né? Exato. Aqui a gente não está falando sobre tem que ser assim ou tem que ser assado, mas sobre funcionar e sobre também esses rituaizinhos que vão deixando ordenado, né? Vão deixando o ambiente ordenado, meu pensamento organizado. Agora, se tá tudo mais, eu falo assim, né? Pensa a sua casa uma zona, tá uma sujeira, não tá mal, tá meio mal cheiroso, tudo. Se cai algo ali, uma mais, uma menos, uma meia ali no meio da sua sala, você nem vai ver. Por quê? Porque já tá uma bagunça. Agora, quando tá tudo arrumadinho, e aí eu sou campeã de fazer isso, eu chego já tá com meu tênis ali na sala, sento no sofá e deixo. Já chega meu marido, Elane, guarda o tênis. Por quê? Porque fica aparente, aparece, né? Então, quando a gente não tá bem cuidada, cuidando de tudo, né? Porque o externo, ele vai ser um reflexo ali do nosso movimento interno também. Sim. A gente nem percebe. A hora que a gente vê, a gente já tá no meio do furacão. Agora, se a gente tá atento, cuidando, fazendo ali todos esses rituaizinhos desse autocuidado, né? A gente percebe, a gente está atento, porque tem algo comunicando que não está legal. Daí, quando essa coisa, né, esse tênis aparece no meio da sala, ele grita, entende? Então, eu acho que é exercitando essa atenção e exercitando esse cuidado, né? Na casa, no trabalho, com você mesma, né? Mais uma vez, gente, não é mirando num ideal, mas mirando em ser a nossa melhor versão, sabe? Vivendo o seu processo, que vai funcionar para um, não, né? Não dá, talvez ninguém vai começar fazendo isso em todas as refeições, mas escolha as refeições que você. Ah, então eu vou fazer em toda a janta, entende? Não, vou começar a fazer sexta, sábado e domingo, porque eu não estou fazendo dia nenhum. Não se propor a essa mudança. Porque no livro Experiência da Mesa mesmo, eles mostram pesquisas do Instituto de Psicologia de Nova York falando que adolescentes que fizeram uma média de 5 refeições na semana, gente, são 5 refeições, não são 5 dias. Se a pessoa faz, vamos colocar pelo menos 3 refeições ao dia, vezes 7 dias na semana, são 21 refeições que nós temos na semana. E o estudo mostra que 5 refeições em família, à mesa, com essa mesa preparada. Às vezes a gente fala mesa posta e a pessoa imagina que são, nossa, louças de porcelana e cristais. Não é isso, não é sobre isso. É sobre essa organizar, é a pessoa olhar e perceber que tem amor no que foi feito. Afeto, né? Afeto, exatamente. É fazer o melhor que você pode com as ferramentas e os recursos que você tem. Tem como fazer. Então, ele mostra que os adolescentes eram adolescentes muito mais autoconfiantes, tinham menor incidência a ter depressão, menor contato com droga, não eram adolescentes curiosos quanto à droga. Por quê? Quando essas pessoas, quando a família vai fazer essa refeição à mesa, é um momento de conexão. É um momento de conexão que se estabelece ali, entende? Então, e se você não mora sozinha, não tem família, é um momento de conexão você com você mesma, tá? Então, pensem nisso. Então, por isso que eu amo mindfulness, meditação, mindful eating, sabe? A gente planejar e estruturar como que vai ser essa refeição. Dúvidas, a gente gosta de falar muito. Quem quer falar, quem quer dar depoimento, quem quer, conta tudo.
colocando aqui a dica de série também da Netflix, tá, gente? No chat, para vocês assistirem. Quem tem dificuldade na prática, é maravilhoso. Explica tudo, tem prática no final, é incrível. E vocês vão dormir igual um anjo. Então... Ó, coloquei ali no chat a dica dos livros, coloquei o link do Start, então já entra lá, clica, quem vai fazer o Start, já tá aí o link. E eu quero agradecer, Tal. Ai, eu também. Eu amei, mais uma vez amei. Não vai ser a última vez que você vai vir aqui para o meu grupo falar sobre esse assunto, já salva essa aula, deixa ela aí guardadinha, né? E se vocês quiserem falar de mais algum assunto, mais algum tema, me manda mensagem que a gente vem e conversa. A Cris escreveu, a Rê agradeceu, falou que a aula foi fantástica. A Cris, ama esse tema, só temos o momento presente. É isso mesmo, Cris. A única coisa que a gente tem certeza que a gente tem nessa vida, gente, é o hoje. O ontem já foi, não posso fazer absolutamente nada com ontem, entendeu? E o amanhã, não sei, a Deus pertence, né? Alguns estudos que eu fiz, leitura, e a Tawane é muito mais dessa área, se eu falar besteira, você pode me corrigir. Mas sempre, até dentro da nutrição, a gente fala muito. Quem olha para trás é quem vai ter sempre uma grande tendência a ter depressão. É um olhar para trás, entende? É um deprimido, porque ele não aceita muitas vezes o que aconteceu, não ressignificou, não trabalhou essas questões, né? Então, tem muita relação com a depressão, ficar olhando para o ontem. Relação com a depressão. Ficar olhando só o amanhã. Não é para ver se é uma vida louca e não ter planejamento, e não pensar na vida. Não é sobre isso. Mas ficar só no amanhã, amanhã, amanhã. É o ansioso, é o que quer antecipar as coisas. Então, quando você vive muito no ontem, não é saudável. E quando você vive muito o amanhã, também não é saudável. E a gente precisa equilibrar as nossas emoções. Tô certo ou tô errado, Tawane? É sobre isso, né? E é isso mesmo. A gente sempre ir fazendo esse processo, né? Passado como referência e não para a gente morar lá, e o futuro para a gente ali mirar nos nossos objetivos, mas vivendo no hoje, né? Então, também fica meu agradecimento. Eu amo vir falar aqui, não só sobre esse tema, mas tudo que você me convida. E agradecer também as meninas que estiveram aqui presentes. Para mim foi um prazer estar aqui. Eba, ela volta, gente. Vamos para o próximo tema. Gente, muito, muito, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui nesse horário. Todo mundo já cansado, trabalhou um monte, está aqui com a gente, em conexão, aprendendo. Muita gratidão mesmo, tá? Eu vejo vocês na aula de yoga, eu vejo vocês lá no Start. E seguimos. Beijo. Fique com Deus.